Uma múmia. Tempos atrás, um faraó chamado Meque viveu no Egito Antigo. E quando ele morreu, os sacerdotes reais e a sacerdotisa embrulharam o corpo de Meque para a vida após a morte. Só que milhares de anos depois, uns arqueólogos de outro país acharam a pirâmide dele e levaram o sarcófago de Meque embora. Ao acordar, Meque ficou decepcionado por descobrir que estava no museu e não no além como esperava. Fora que nem tinha colocado o sarcófago dele num lugar maneiro. Banheiro da família. Então Meque ficou furioso e usou os seus poderes de múmia para causar o maior estrago no museu. Após destruir todo o museu, Meque não se deu por satisfeito. Então ele saiu para a rua e foi aí que Meque tocou o terror para valer. Naquela noite, Meque apareceu destruindo a cidade em todos os noticiários. A vingança da múmia. Mas na verdade, ele só estava começando. Meque viajou de país em país, destruindo tudo em seu caminho, e virava notícia por onde ele passava. Só que depois de um tempo, Meque não tinha mais nada para destruir, e as pessoas começaram a perder o interesse nele. Notícias da cidade. Inauguração do novo Parque dos Cães. Múmia destrói pinhata da festa de aniversário infantil. Daí Meque sossegou um pouco e tentou se acostumar com o mundo moderno. E apesar de querer estar no além, era obrigado a admitir que a televisão tinha sido uma ótima invenção. Uma noite, enquanto assistia ao noticiário, Meque viu uma reportagem sobre uns arqueólogos que fizeram uma nova descoberta no Egito. Eles encontraram o túmulo de Caba, um faraó que tinha vivido há milhares de anos. Nova tumba egípcia é encontrada. No começo, Meque ficou irritado porque aquilo trazia lembranças do que tinha acontecido com ele, mas conseguiu se acalmar depois de alguns minutos, respirando fundo. As pessoas se empolgaram com a descoberta, porque o túmulo de Caba era todo chique e cheio de tesouros. Mas todo mundo ficou preocupado quando abriu o sarcófago, porque ninguém queria que uma situação como a de Meque se repetisse. Só que as coisas foram diferentes dessa vez. Caba estava muito mais preservado do que Meque, e Meque ficou irritado quando o noticiário começou a falar sobre isso sem parar. Meque. Caba. Quando Caba saiu da tumba, ele não destruiu tudo o que via pela frente. Na verdade, parecia bem curioso para conhecer o mundo moderno. Caba começou a aparecer nos programas de TV, e em pouco tempo virou a múmia favorita de todos. Meque não queria admitir que estava com inveja. Só que Caba ficou tão popular que as pessoas começaram a fazer um monte de produtos de múmia e a usar a imagem dele sem permissão. Lembranças da múmia. Daí Caba contratou uma advogada bem esperta e em pouco tempo tudo isso acabou. E a advogada do Caba resolveu fazer mais. A advogada dele patenteou a marca, a múmia, e com isso o Caba era o único que podia usar esse nome. E ela explicou isso num grande anúncio na frente das câmeras de TV. A múmia. E isso irritou o Meque porque ele não achava certo o que o Caba estava fazendo. E Meque também ficou bravo por não ter tido essa ideia primeiro. Depois de um tempo, Caba já tinha sua própria marca de roupas e de cereais matinais e até um filme a caminho. E em todo lugar que Meque ia, ele via a cara do Caba. A Múmia, o musical. A Múmia Jeans. A Múmia, loja de presentes. Ao vivo. Meque achou que tinha chegado a vez dele de faturar com aquela febre da múmia. Então começou a falar que era a múmia original e publicou anúncios. A múmia original, disponível para festa de aniversário, eventos corporativos, bar. Chame o Meque. Mas algumas semanas depois, ele recebeu uma carta da advogada do Caba, que o ameaçou com processo se Meque não retirasse os anúncios de circulação. Da assessoria jurídica de A Múmia. Isso só serviu para irritar o Meque, menos do que quando ele saiu por aí destruindo cidades, mas ele ficou bem bravo. Daí Meque contratou seu próprio advogado e processou o Caba para impedir que ele usasse o nome A Múmia, porque Meque tinha ficado famoso primeiro. E todo mundo acompanhou o julgamento do caso na TV. Caba, Meque, múmias se enfrentam no tribunal. Mas Meque não tinha muito dinheiro, então o advogado dele não era tão bom.
E quando o julgamento terminou, o juiz contou que o Caba tinha vencido o caso. Mac teve que concordar em não usar o nome A Múmia original, nem a Múmia clássica, nem nada do tipo. Na verdade, ele só podia usar o nome Uma Múmia, e com letras minúsculas. Mac tentou ganhar algum dinheiro como Uma Múmia, por um tempo. Só que não dá para faturar muita coisa com um nome assim. Tire uma foto com uma múmia. $3. Mac foi trabalhar nas noites do terror de um parque de diversões, no mês do Halloween. Só que isso não deu muito certo, porque era difícil assustar as pessoas depois de tudo aquilo. Mesmo assim, Mac não desistiu. Começou a usar o nome O Faraó Morto para driblar a justiça. Só que já tinha um lutador de luta livre com esse nome, e Mac foi parar no tribunal de novo. Mac, o Faraó Morto. As coisas deram certo para Caba por alguns anos, só que depois de um tempo o lance de múmia perdeu a graça, e as pessoas pararam de ver os filmes dele. Daí ele fez comédias, só que era uma porcaria, e isso acabou com a sua carreira no cinema. Papai é uma múmia. Depois alguém disse ter achado um dedão numa caixa de cereais. Múmia e Caba teve que responder um processo de 1 milhão de pratas. Dedão encontrado em cereal, ao vivo. E apesar de a história do dedão ter sido uma invenção, depois disso ninguém mais queria comprar coisas de comer que tinha a palavra múmia. A grana do Caba começou a acabar, e ele não podia mais bancar sua vida de luxo. Depois de um tempo, ele precisou vender o jatinho particular e as 3 mansões por menos do que valiam. As coisas pioraram quando sua mulher o deixou, levando metade do dinheiro. Caba chegou ao fundo do poço e foi obrigado a vender até o seu sarcófago. Mas as coisas começaram a mudar quando ele reencontrou seu arqui-inimigo Mac, que estava trabalhando como empacotador no supermercado. As 2 múmias começaram a conversar e descobriram que tinham mais coisas em comum do que imaginavam. Caba e Mac ficaram amigos, e depois Caba foi morar no apartamento do Mac. E apesar de nem sempre se darem bem, uma coisa que eles concordavam era que a televisão tinha sido mesmo uma ótima invenção. Continua no próximo vídeo. Não perca!